Na noite de 31 de dezembro de 1974, o presidente Gerald Ford assinou uma legislação da qual a maioria dos americanos nunca tinha ouvido falar. Estava enterrada dentro de um projeto de lei sobre assistência ao desenvolvimento internacional. Não houve câmeras nem cerimônia, e nenhuma declaração da Casa Branca, além de um breve aviso oficial citando a autoridade legal usada para tomar a ação. O que Ford assinou naquela noite encerrou um crime federal de 41 anos. Começando à meia-noite, pela primeira vez desde a Ordem Executiva 602 de Franklin Roosevelt, em abril de 1933, um cidadão americano podia legalmente possuir ouro. Não joias de ouro, não moedas de ouro com valor numismático, mas ouro em barra, lingotes de ouro e ouro em qualquer forma e qualquer quantidade que pudessem pagar, sem necessidade de licença federal e sem reporte a qualquer agência governamental. O homem mais responsável por aquele momento não foi Gerald Ford. Ford, de acordo com os relatos documentados, nem sequer sabia que a posse de ouro era um crime até que isso fosse trazido à sua atenção. Ele descobriu porque um jovem de Nova Orleans, chamado James Blanchard III, comprou 30 segundos de tempo de antena na televisão e filmou a si mesmo sentado em uma cadeira de rodas, segurando uma barra de ouro, olhando diretamente para a câmera e fazendo uma pergunta: por que não posso ser dono disso? Ford viu o comercial. Ele fez uma ligação. A legislação avançou. Este relato é sobre o que aconteceu a seguir. E o que aconteceu a seguir é uma das histórias mais instrutivas na história da política monetária americana, porque quase todo mundo errou em quase todas as direções. O registro documentado de quem saiu ganhando não é a história que a maioria das pessoas que conhecem este período acredita ser. Primeiro, o contexto deve ser estabelecido, porque 1975 não chegou no vácuo. Na tarde de sexta-feira, 13 de agosto de 1971, Richard Nixon convocou uma reunião secreta em Camp David. 15 assessores compareceram, incluindo o presidente do Federal Reserve, Arthur Burns, o secretário do Tesouro, John Connally, e o futuro presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, então subsecretário para Assuntos Monetários Internacionais, junto com outros 12. O corpo de imprensa foi informado de que o presidente tinha ido a Camp David para descansar. No entanto, o propósito da reunião não era descanso. O sistema de Bretton Woods, a estrutura que governava os arranjos monetários internacionais desde 1944, estava colapsando. Sob Bretton Woods, o dólar estava atrelado ao ouro a 35 dólares por onça, e todas as outras moedas importantes estavam atreladas ao dólar. O sistema só funcionava enquanto os bancos centrais estrangeiros acreditassem que os Estados Unidos realmente trocariam seus dólares por ouro sob demanda. Em agosto de 1971, essa crença tornou-se insustentável. Os Estados Unidos estavam registrando um déficit comercial pela primeira vez desde o século XIX. Os passivos em dólares detidos por governos estrangeiros haviam crescido para 4 vezes o ouro que os Estados Unidos realmente possuíam. A França já havia começado a exigir ouro por dólares. A Grã-Bretanha, na semana anterior a Camp David, solicitou o equivalente a 3 bilhões de dólares em ouro americano. Um pedido que chegou ao Tesouro poucos dias antes da reunião. Os números não fechavam e não fechavam há anos. A reunião de Camp David não foi um debate político. Foi o reconhecimento de um fato. Na noite de domingo, 15 de agosto, enquanto os mercados financeiros americanos estavam fechados, Nixon dirigiu-se à nação. Ele anunciou a suspensão da conversibilidade do dólar em ouro. Governos estrangeiros não poderiam mais aparecer no Tesouro e trocar seus dólares por ouro americano. A janela foi fechada. Nixon disse ao público americano que isso estabilizaria o dólar, usando a frase: "Deixem-me acabar com o bicho-papão da desvalorização." O dólar, disse ele, valeria tanto amanhã quanto vale hoje. Em 1973, o dólar havia sido formalmente desvalorizado 2 vezes. Em 1974, a inflação estava em 12,3%. Em 31 de dezembro de 1974, o dólar havia perdido mais de 1/3 do seu poder de compra desde que a janela do ouro fechou. Enquanto isso,
O ouro, que havia sido fixado em $35 por onça sob Bretton Woods, estava sendo negociado nos mercados internacionais aos $185 por onça. Este era o mundo em que os americanos estavam entrando em 1º de janeiro de 1975, quando finalmente puderam comprá-lo. O que aconteceu a seguir surpreendeu quase todos. Wall Street passou 1974 se posicionando para uma corrida ao ouro. 5 bolsas de mercadorias correram para listar contratos futuros de ouro, cada uma entrando no ar na véspera de Ano Novo, prontas para a enxurrada de demanda americana, que supostamente jorraria no momento em que a meia-noite passasse. Comentaristas de televisão disseram que os preços do ouro dobrariam, ou mais, nos 12 a 24 meses seguintes. O ouro quase dobrou apenas em 1974. Se a mera antecipação da demanda americana podia fazer isso, o que a chegada real de 40 milhões de investidores americanos faria com o preço? A resposta acabou sendo quase nada. O New York Times documentou os resultados 12 meses depois. A rede de lojas de departamentos Hess, na Pensilvânia, vendeu duzentas onças de ouro no primeiro dia e depois saiu inteiramente do negócio. O Republic National Bank vendeu menos ouro em todo o ano de 1975 do que vendeu em 1974, quando a posse de ouro ainda era ilegal. A Merrill Lynch relatou ter vendido apenas 25 a 30% do ouro em barra que havia projetado vender durante 1975. A análise de mercado do próprio Fundo Monetário Internacional, publicada em 1978, foi específica sobre o que aconteceu. O preço do ouro caiu $30 por onça nos primeiros 7 dias de janeiro de 1975. As pessoas que acumularam ouro ao longo de 1974, em antecipação à massiva demanda de compra americana, e elas existiam nos mercados internacionais em Londres, Zurique e Frankfurt, venderam diante da decepção. A onda de investidores americanos nunca se materializou, e sem essa onda, o preço colapsou. Em agosto de 1976, o ouro atingiu $112,80 por onça, o preço mais baixo que voltaria a atingir. Os americanos que compraram ouro no momento em que se tornou legal, o enlicento perderam 40% de seu investimento em 19 meses. Aqui está a parte desta história que a história oficial não conta. Enquanto americanos comuns estavam ou ignorando o ouro ou comprando-o no momento errado, o Federal Reserve estava fazendo algo inteiramente diferente. Arthur Burns era o presidente do Federal Reserve. Ele se opôs à legalização da posse de ouro desde o início, chamando a decisão do Congresso de suspender a proibição de inoportuna. Ele temia que, se os americanos movessem suas economias de contas bancárias para o ouro, isso desestabilizaria o sistema financeiro e criaria exatamente o tipo de movimento de preços que envergonharia o dólar. Burns não apenas reclamou, ele agiu. Uma carta datada de 3 de junho de 1975, desclassificada e agora mantida na Biblioteca Presidencial Gerald Ford, documenta o que Burns escreveu privadamente ao presidente Ford. A carta é específica. Burns disse a Ford que havia chegado a um entendimento secreto por escrito com o Bundesbank, o Banco Central Alemão, com a concordância do chanceler da Alemanha Ocidental, Helmut Schmidt, de que a Alemanha não compraria ouro nem do mercado nem de outro governo, a um preço superior ao preço oficial de US $42.20 por onça. O preço de mercado na época estava entre US 160 e US 170 por onça. Burns disse a Ford que estava convencido de que os Estados Unidos deveriam resistir a quaisquer arranjos internacionais que permitissem aos bancos centrais e governos comprar ouro a preços de mercado. Ele estava escrevendo ao presidente dos Estados Unidos para relatar que havia organizado privadamente com um governo estrangeiro a supressão do preço de um ativo que os cidadãos americanos acabavam de receber o direito legal de possuir. A carta não foi classificada como sensível porque era rotina. Foi classificada porque Burns sabia o que ela descrevia. O Tesouro anunciou simultaneamente que venderia 2 milhões de onças de ouro de suas próprias reservas para manter a oferta alta e os preços contidos. O primeiro leilão foi realizado em 6 de janeiro de 1975,
6 dias após Ford assinar a ordem de legalização. O Fundo Monetário Internacional começou suas próprias vendas de ouro em 1976. O Tesouro retomou as vendas em 1978. O efeito combinado foi um esforço sustentado e coordenado para garantir que o metal que os americanos acabavam de ser informados que estavam livres para possuir não valorizasse de preço. Este foi o mercado em que os americanos entraram em 1º de janeiro de 1975. Não um mercado livre, mas um mercado gerenciado. Agora, o que realmente funcionou? A primeira resposta requer entender o que deu errado para as pessoas que se moveram imediatamente. Elas não estavam erradas sobre a tese subjacente. O dólar havia sido aviltado. A inflação era real. O sistema monetário foi fundamentalmente alterado pelo fechamento da janela do ouro. Cada uma dessas coisas era verdade e permaneceu verdade ao longo da década. O que eles erraram foi o momento e o mecanismo. Eles assumiram que a legalização se traduziria imediatamente em valorização de preço. Não aconteceu porque o mercado já havia precificado a demanda americana esperada. A demanda não apareceu no prazo previsto. E porque Burns e o Tesouro estavam vendendo ativamente diante de qualquer fortalecimento do preço. As pessoas que saíram ganhando foram as que compraram durante a fase de desespero. Os investidores que compraram ouro em 1976, quando o preço havia caído para 112 hards e o consenso havia mudado de "o ouro vai dobrar" para "o ouro foi um erro", fizeram uma fortuna documentada. O ouro subiu de 112 em agosto de 1976 para 850 em janeiro de 1980, um ganho de mais de 650% em 3 anos e meio. O operador que previu esse movimento com mais precisão foi um especialista em metais preciosos de Nova York chamado James Sinclair. Ele mais tarde ficaria conhecido como Mr. Gold pelo que fez no final da década de 1970, especificamente por prever publicamente que o ouro subiria de 150 reais por onça em 1977 para $900 por onça e por ser documentado ter saído de sua posição um dia antes do pico de janeiro de 1980. O que os relatos da carreira de Sinclair raramente enfatizam é de onde veio sua estrutura analítica. Seu pai era Bert Seligman, o sócio de Jesse Livermore, o lendário operador que lucrou 100 milhões operando vendido no crash de 1929. Sinclair cresceu em uma casa onde a mecânica de crises monetárias, engano institucional e posicionamento de mercado não eram conceitos abstratos, eram o negócio da família. A previsão de Sinclair em 1977 não foi um palpite. Foi uma leitura da condição monetária subjacente que outros analistas pararam de observar após a decepção de 1975. Os problemas estruturais do dólar não haviam sido resolvidos. A supressão de Burns havia atrasado o sinal de preço, não a realidade subjacente. Quando Burns deixou o Federal Reserve em janeiro de 1978 e foi substituído pelo ineficaz J. William Miller, o mecanismo de supressão enfraqueceu. Quando Paul Volcker assumiu em agosto de 1979 e anunciou que derrotaria a inflação independentemente do custo para o emprego, o mercado entendeu que a era dos preços gerenciados do ouro estava terminando. A condição subjacente que vinha se acumulando desde 1971 finalmente rompeu. A segunda lição deste período é específica ao próprio evento de legalização. Jim Blanchard, o homem que forçou isso a acontecer, não comemorou e foi embora. Ele fundou uma empresa de metais preciosos e moedas raras em Nova Orleans em 1975. Ele iniciou um boletim informativo chamado Gold Newsletter. Organizou uma conferência de investimento anual em Nova Orleans, que atraiu 700 pessoas no primeiro ano, embora esperasse apenas 250. Ele construiu uma infraestrutura para a classe de ativos que a tornou acessível, líquida e documentável para os americanos comuns. Seu negócio original de moedas de 150 hard eventualmente cresceu para uma empresa de 150 milhões de dollars por ano, na época em que ele a vendeu em 1988. Isso não foi porque ele acertou o timing de janeiro de 1975, mas porque entendeu que a legalização era um começo, não um evento.
A desordem monetária subjacente que tornou o ouro valioso não foi resolvida pela assinatura de Ford. Estava, na verdade, acelerando. A terceira lição é aquela que a Carta de Burns torna visível. O retorno da posse legal de ouro na América não foi, no momento em que aconteceu, o retorno de um mercado de ouro livre. Foi o retorno de um mercado de ouro gerenciado no qual cidadãos privados foram autorizados a participar nos termos definidos por pessoas que não queriam que o preço subisse. O Tesouro vendendo em cada rally, o acordo secreto do Fed com o Bundesbank e os leilões coordenados do FMI não estavam escondidos em tempo real. Os dados eram públicos. O Tesouro anunciava seus leilões e o FMI anunciava seu programa de vendas. O que estava escondido era a Carta de Burns. A documentação explícita de que a supressão era coordenada nos níveis mais altos e projetada para evitar que o ouro desempenhasse sua função histórica como um sinal de angústia do dólar. Essa carta agora é pública. Ela está na Biblioteca Presidencial Ford, em Ann Arbor, Michigan, na caixa 23 dos arquivos centrais da Casa Branca, sob a pasta de finanças de E9. Qualquer um pode lê-la. A história oficial da legalização do ouro em 1974 é simples. O governo restaurou um direito que havia sido suspenso durante uma emergência. Os americanos estavam livres novamente e o mercado funcionaria. O registro documentado é mais específico. O direito foi restaurado, mas o mercado não era livre. O presidente do Federal Reserve havia negociado um acordo secreto com um governo estrangeiro para suprimir o preço do ativo que os americanos acabavam de ter permissão para possuir. O Tesouro começou a vender suas reservas para alcançar o mesmo efeito, e os investidores que agiram mais rápido, que compraram ouro no momento em que se tornou legal, ao responder ao sinal mais óbvio, perderam dinheiro por 19 meses. Os investidores que venceram não foram os mais rápidos, foram os mais pacientes. Eles compraram quando a tese era embaraçosa, quando o consenso havia seguido em frente e quando o ouro estava 40% abaixo do preço do dia da legalização. Esse padrão, a negociação mais importante de uma geração estar disponível apenas depois que o consenso desistiu dela, não é exclusivo ao ouro em 1976. Ele aparece em todas as classes de ativos em todas as décadas. A multidão que age no sinal legível perde para a multidão que lê a condição subjacente. A condição subjacente em 1976 era um dólar que havia sido fundamentalmente alterado em 1971 e não havia sido reparado. Burns sabia disso. Volcker sabia disso. Os alemães sabiam disso. As pessoas que compraram ouro a Suzy Talmadge em agosto de 1976 sabiam disso também. O ouro atingiu a 850 em janeiro de 1980 e depois colapsou. Em junho de 1982, estava de volta a 1350. As pessoas que estiveram certas sobre o ouro durante toda a década viram metade de seus ganhos desaparecer em 18 meses. O que Paul Volcker fez para acabar com a crise, como foi feito e o que aconteceu com as pessoas que mantiveram suas posições durante o pico. Esse é o próximo capítulo. Ele se conecta diretamente ao que foi estabelecido aqui. Se esta exploração das forças ocultas por trás do mercado do ouro mudou a sua forma de ver a história financeira, por favor, inscreva-se e curta o canal. Somos dedicados a descobrir as verdades históricas que foram enterradas nos arquivos. Junte-se a nós enquanto continuamos a mapear a evolução da nossa realidade econômica. O próximo capítulo desta história será revelado em breve.